vamos falar sobre clonagem. E clonagem foi o que gerou a biologia molecular, sabia? Quando a gente fala em biologia molecular, a gente pode também entender como engenharia genética, né? Ou como tecnologia do DNA recombinante. Foi aí que a gente começou a estudar as moléculas com mais capacidade. Eu fazia gradientes de sacarose de DNA quando eu era estudante de iniciação para medir o tamanho das cadeias. Tem jeito de você estudar DNA com dicroísmo circular e tudo mais, mas nada como você clonar um pedaço de DNA, né? Então eu pergunto para vocês, se vocês pudessem fazer um clone de vocês, o que o clone estaria fazendo agora? Quem me dá uma resposta criativa? O que o seu clone estaria, um clone de você, o que ele estaria fazendo nesse momento? Pô, acho Sentado no meu lugar. Aula. Hã? Assistindo aula, é claro, você estaria vendo TV, dormindo, né? Passeando não pode, né? Então, tomando uma cerveja num boteco, talvez, né? Porque qualquer coisa, isso você mandaria ele, né? Vai lá tomar uma cerveja no boteco para mim, né? Imaginou, seria bom. Então, existe clonagem de organismo mesmo, vocês conhecem a Dolly, né? Todo mundo conhece a Dolly. Mas tem casos aí de clonagem Tem um milionário que mandou clonar um gato malhado. E esse padrão de manchas malhadas é epigenético, né? Não dá para fazer um gato igual. O gato ficou bem diferente, mas o milionário falou que ele tinha a mesma alma do outro gato. Ele gostou do clone que ele fez. Aí no Brasil foi feita uma vaca, né? A primeira foi a Vitória, ou foi a Brasília? Acho que a primeira foi a Brasília. E aí a Brasília estava lá na fazenda, tal, não sei o que, de repente caiu um raio em cima dela, ela morreu. E aí eles fizeram uma outra, eu acho que a segunda se chama Vitória. Eu não sei de mais nenhuma vaca clonada aqui no Brasil, mas a Embrapa tem a tecnologia de clonar. E com relação a humanos, tem uns trabalhos que eu posso até mandar para vocês, que tem o cara da Dolly tinha feito com ovelhas, né? E aí tinha um cara que ele fez um experimento com macaco rezos, 16 macacos rezos, né? Aí ele pegava, você precisa tirar o núcleo de um embriãozinho ali fecundado e de uma célula, né? E colocar dentro de um óvulo. Basicamente, você pega um óvulo, arranca o núcleo dele, pega uma célula adulta e arranca o núcleo dela e coloca dentro do óvulo, né? Aí ele publicou um trabalho numa revista importante dizendo que quando você pega o óvulo humano e você tira o núcleo de dentro dele, tem uma proteína muito importante que vai junto. E sem ela, as divisões cromossômicas ficam muito mal feitas, dá muitas aneuploidias e você não consegue fabricar o clone, né? Ele fez todo esse trabalho falando dessa proteína. Aí, no final do trabalho, ele escreve assim: parece que alguém colocou uma linha separando. Ovelhas você clonará, gatos você clonará, não sei o que você clonará, mas primatas você não clonará. Né? Ele escreve isso no paper. E aí o cara da Dolly rechaça esse paper dele e publica assim, olha, é um absurdo você falar que alguém botou uma linha dizendo que homem você não clonará e, na verdade, você não conseguiu clonar porque você não sabe. Ele falou isso, o cara da Dolly.
Então, assim, como que você não sabe? Provavelmente o cara da Dolly já fez clonagem em ser humano. Provavelmente, porque ele falou exatamente desse jeito. E o outro cara que fez esse trabalho dizendo que não conseguia clonar de primatas, ele me mostra um trabalho com 16 macacos rezos. É claro que ele já tinha feito com um monte de porto-riquenhos já com embriões humanos, né? Aí depois ele não podia publicar com embriões humanos e ele fez aí com os macacos rezos que ele comprou, pagou caro pra caramba para conseguir publicar o paper. Então tem essa discussão aí, mas suspeitas de que a clonagem humana já foi feita faz muito tempo, né? Só que não se divulga aí por motivos éticos, ninguém divulgou ainda. Mas isso é clone. E como é que seria a clonagem molecular que deu origem à biologia molecular, né? Eu estou mostrando meu slide aqui. Essa separação vocês só vão ver pelo Miguelito aqui, viu? Nenhum professor separa em clonagem biológica e clonagem química. Eu faço assim porque existe uma maneira de você clonar que é a reação de PCR. A reação de PCR foi inventada por um cara, eu vou contar para vocês, porque eu conheci ele. Ele deu uma palestra dizendo como que ele inventou a PCR e tal, e eu estava lá. E vou contar depois, mais para frente. Vou começar pela clonagem biológica. A clonagem biológica, você pega um pedaço de DNA que você quer multiplicar e você coloca num pequeno DNA circular que é comumente encontrado dentro de bactérias, né? Eu trabalhei no Instituto Butantan e eles estavam recebendo pererecas da Amazônia. Elas são lindas. Tem essa perereca de pijama aqui da Serra do Cipó, nossa, ela se esconderia de vergonha, porque parece que o corpo da perereca da Amazônia tem, sei lá, preto com bolinhas douradas, e as pernas parece que é uma calça preta com linhas douradas, assim, sabe? Parece que elas estão vestindo um pijama mesmo, bem legal. É maluco mesmo o padrão de pererecas da Amazônia. No dia que vocês forem para a Amazônia, olhem as pererecas. E eles estavam fazendo um projeto de extrair bactérias do intestino das pererecas da Amazônia para utilizar esses DNAzinhos circulares, chamados plasmídios, né, para vender, para utilizar em biologia molecular, porque eles poderiam patentear, né, porque seria um plasmídio vindo lá da Amazônia, tal, tarará. Então, o principal que se usa hoje é o plasmídio mesmo. Eu vou falar dos vetores, né? A gente chama vetor porque na época era uma analogia com o barbeiro, que era o vetor do tripanossoma, sabe? Então, assim, o plasmídio, quando ele carregava um DNA que a gente chama de recombinante, ele estava sendo um vetor, igual o barbeiro que carrega, tá? Assim, mais ou menos. Então, os vetores para a clonagem biológica, principalmente hoje, vocês vão, se vocês usarem, vocês vão usar um plasmídio, basicamente. É um DNA circular que você corta, coloca um DNA dentro, né? E a gente chama isso de recombinação, porque tem um DNA humano no DNA de um plasmídio bacteriano. Então, por isso que a tecnologia do DNA recombinante. DNA recombinante é esse cara aí, né? Clonagem, porque se você multiplicar esse cara, você vai multiplicar o cara que está inserido, né? Por sinal, o inserido se chama inserto, né? É o inserto e o vetor, são as palavras genéricas para falar. Mas o plasmídio é o principal vetor. Beta-galactosidase, vou explicar por que depois. Agora, a biologia molecular, quando ela começou, a galera não sabia trabalhar com plasmídio, não. Inclusive do meu tempo, assim, quando eu era aluno de biologia, isso aí estava começando. Os microbiologistas sabiam manipular muito fago lambda, né? Então, o fago lambda ele foi
o primeiro vetor da biologia molecular. A biologia molecular foi iniciada com o fago lambda. Depois sacaram, puxa, vamos colocar DNA nos plasmídeos também. Isso foi a segunda onda. Esse M13 é um fago de fita simples que só ficou famoso quando lá na frente começou a se sequenciar DNA, né? Como ele é de fita simples, a galera preferia clonar um DNA humano nele, né? A fase replicativa é dupla fita. Depois ele vira fita simples e aí você usava ele para sequenciar. Então, o fago M13 não é importante na biomol, ele é importante só porque os primeiros sequenciamentos foram feitos com ele. Né? Sequenciamento que eu digo é de genoma humano, sabe? Esses projetões assim. O A e o C é de Artificial Chromosome. Este Artificial Chromosome, você pega um centrômero de levedura, uns telômeros de levedura e põe o DNA que você quer ali e fabrica um artificial. É muito bom, só que a levedura demora um pouco para a colônia crescer, mais ou menos uns 2, 3 dias. Bactéria cresce em menos de um overnight, né? Você faz no fim da tarde, outro dia de manhã você pega as colônias crescidas. A levedura demora um pouco mais e esse vetor aí, ele acaba produzindo umas recombinações. O DNA que você botou lá fica todo trocado, assim, sabe? Picotado. Então, assim, não é uma coisa muito popular mais. Foi usado, mas logo foi abandonado. E, assim, vocês tiveram microbiologia com quem mesmo? Quem que deu aula de micro para vocês? A gente está tendo micro agora. Ah, está tendo micro. E genética? Vocês já tiveram a primeira genética? Sim, foi com o Marcelo e o Chico. Marcelo e o Chico, 2 meninos. Então, eles não devem ter falado de pile, de transmissão sexual em bactérias, né? É só a galera mais da velha guarda. Se estivessem aula com a tia Mônica, ela teria falado disso. O Andréia, o pessoal mais velha guarda lembra dessas coisas lá, né? Como que você faz transferência de DNA em bactérias, né? Então tem o fago M13, por exemplo, ele passa pelo pili. Não, ele também passa pelo pili, mas não era isso que eu queria falar. Tem uns elementos chamados elementos F e elementos R, que são em aula de genética com o professor mais velho, ou um livro mais completo, assim, vocês vão ver que são os elementos que passam através do pili bacteriano, e o F é simplesmente um elemento que passa e tem vida, né? Como se fosse um cromossominho que passa de uma bactéria para outra, e quando ele carrega um monte de genes de resistência, uma coisa muito importante para infecções hospitalares, ele se chama de elemento R, né? Então, a partir do F ou do R, como vocês queiram, porque são a mesma coisa, o R geralmente é porque tem muita resistência a antibióticos nele. A partir deles foi derivado o Bacterial Artificial Chromosome, tá? Essa tecnologia de clonar em Bacs foi muito usada, inclusive até no sequenciamento do genoma humano, o BAC era a grande estrela, né? O BAC, como é um elemento grandão, você consegue colocar lá 150 kb, 150 quilopares de base, 150 mil nucleotídeos, né? É um tamanho grande. Então, seria um plasmídio onde você consegue clonar um inserto muito grande. Então, vamos falar um pouquinho do plasmídio, principalmente. Lembrar, fago, você sabe o que é fago, né? Mas, assim, vocês não vão usar fago nunca mais para clonagem. E BAC, talvez sim. Então, a ideia é que você coloca esse plasmídio dentro de uma bactéria. Tem duas tecnologias muito simples. Vocês já estudaram membrana na bioquímica, mas acho que isso aí é uma coisa meio biofísica. Se você, ou então, vamos lá, vestibular, né? Se você tiver duas placas metálicas assim, ó,
Aí você pegar a bactéria e lavar, o dia inteiro lavando ela lá assim, para não ter nenhum sal no meio, só bactéria dentro d'água. Se você colocar as bactérias entre esses, né, no líquido assim, né, em água, totalmente lavada, sem sal algum, né, lavada, em água mesmo, entre duas placas de metal aqui, e você ligar 2 fios aqui e botar 1.500 volts entre 2 placas metálicas, passa corrente? A bactéria vai levar um choque ali no meio? 1.500 volts. O que vocês acham? Passa corrente? Como é que é a física de vestibular de vocês? Vamos ver. Isso não é física de vestibular. Quando vocês eram bem pequenininhos, tinha um negócio que você pegava 2 fios assim, ligava um deles numa pilha, continuava numa lâmpada, continuava e vinha aqui. Aí você colocava os 2 dentro de uma água sem sal, a lâmpada não acendia. Aí colocava os 2 dentro de uma água com sal, a lâmpada acendia. Já brincaram disso alguma vez? Uhum. Ah, muito bem. Então vamos voltar ao meu experimento. As 2 placas, as bactérias lavadinhas, sem sal nenhum ali no meio, e eu coloco 1.500 volts. Vai passar corrente? Numa água sem sal nenhum? Acho que não, né? Não vai. Mas agora é pergunta de vestibular. O que acontece, então, quando você bota 1.500 volts entre 2 placas próximas e não passa corrente? Isso é física de vestibular. Se ninguém souber, eu falo. Pode falar então, professor. Pode falar, pessoa que Se vestibular origina, passou tem muito tempo. se origina um campo elétrico. Campo elétrico, forma um campo elétrico, como se fosse uma bobina, que é um campo elétrico, tá? E esse campo elétrico, nas bactériazinhas, vai organizar as cargas ao redor da membrana dela. Então, todas as positivas vão para um lado, todas as negativas vão para um lado, para o outro lado, né? Você organiza as cargas da membrana da bactéria, e aí a membrana da bactéria tem um monte de carga positiva de um lado, um monte de carga negativa do outro lado, ela fica espremida, assim, fica bem fininha. A bicamada lipídica, né, por causa dessa atração dos positivos contra os negativos, assim, ela fica bem apertadinha, assim, e até que ela forma poros, né? Então é por isso que essa metodologia se chama eletroporação. É um dos métodos mais eficientes usados lá no ICB para colocar um plasmídio dentro da bactéria. Você tem que lavar a bactéria, depois você bota 1.500 volts, aí ela, logo depois que ela faz esse, você tem que colocar meio de cultura quente para ela regenerar o poro, assim, ó, e aí o plasmídio fica do lado de dentro, tá? Então, acabei dando aula. Eletroporação, né? Que você vai fazer poros, né? Electroporation, entendeu? É fazer poro com eletricidade, na verdade com campo elétrico, né? Eletroporação. Tem outro método que é ficar lavando com cloreto de cálcio gelado, mas isso aí é bruxaria, ninguém sabe por que funciona. Quer dizer, eu como professor diria, ocorre uma desestabilização da membrana, a gente não sabe como é que é, mas a gente fala isso aí para ficar chique. Mas é mais coisa de bruxaria mesmo. A eletroporação já é um negócio mais físico. Bom, vocês podem falar plasmídeo, embora vai me lembrar muito de um político de São Paulo, que não sei se vocês conhecem, não sei se está vivo ainda, chamado Paulo Maluf, né? Ele que falava assim, né? Porque é o plasmídeo, né? Tal, não sei o quê. Esse era o Paulo Maluf. Na verdade, tudo que acaba em D mudo, você bota I, né? Plasmid, plasmídio, peptide, peptideo, lipid, lipídio, né? E assim vai. Só que no ICB, particularmente no ICB,
Na Bahia não, no sul do país não, no Recife não. Eu acho que até em alguns lugares de Minas não, talvez Três Corações não. Mas no ICB se fala plasmídeo. Então quer falar plasmídeo, fala. Eu não tenho nada com isso. Inclusive no Google tem muito plasmídeo também. Mas a regra é clara, né? Em inglês é plasmid e plasmídio, mas eu tentei. Vocês façam o que vocês quiserem. Ai, ai, ai. Não sei por que tem essa bactéria aqui, pô. Isso aqui é flagelo da bactéria. Não sei por que eu botei uma bactéria aí. Porque ela tem plasmídios, tá vendo? Olha assim, que coisa legal. Aqui está como plasmidel. Muito bem, ó, tá vendo? Plasmídios são esses pequenos DNA circulares aqui que ficam vivendo dentro da bactéria. Professor, Fala. retorna ao slide. Isso. O que quer dizer esse beta-galactosidase que está... Eu vou mostrar mais para frente. Sim. Existe um gene que a gente coloca lá para mostrar se clonou ou não clonou. Beta-galactosidase vocês aprenderam na genética, né? É o famoso LAC-Z, do Peron-Lac, né? Sim, lembrei. Esse cara aí. Aqui está o fago, né? Para lembrar, bacteriófago, né? A gente pode falar vírus de bactéria só se ninguém estiver ouvindo. É um bacteriófago, né? O fago. Esse daí é o lambda. Então ele foi usado no começo da biologia molecular. A biologia molecular surgiu com ele. Quando eu for falar de síntese proteica, eu vou contar para vocês uma história que tem a ver com o início da biologia molecular com o fago lambda. Mas eu vou contar só lá na síntese proteica. Não é? Bom, senhoras e senhores, quem ganhou o prêmio Nobel por fazer a primeira construção usou esses procedimentos aqui, que são tesouras moleculares, vamos chamar assim, que cortam o DNA, né? Cada cepa de bactéria, ela pode não produzir nenhuma enzima de defesa, ou ela pode produzir uma enzima. Então, essa enzima que corta aqui, ela é chamada de EcoR1. Percebam que nas enzimas todas, as 3 primeiras letras são itálico, tá? Então, vocês, por favor, se um dia for escrever o nome de uma enzima, EcoR1, porque vocês sabem que o nome específico de uma espécie biológica tem que ser ou sublinhado ou itálico, né? Então, é em itálico porque isso aqui é Escherichia coli, né? Meu Deus, acabou de dar um branco aqui. Hemófilos egípcios, esse aqui eu esqueci. Xanthomonas rothwei, sei lá, bacilos americanos, eu acho, né? Então, todo o nome de enzima, primeiro tem o nome da bactéria que produziu, e aqui a designação da cepa, né? Porque não é toda a Escherichia coli que produz essa enzima aqui. Inclusive, tem Escherichia coli chamada Escherichia coli da cepa R5, que produz uma outra enzima que corta num outro lugar, tá? Então, essas enzimas aqui, elas são chamadas enzimas de restrição. Elas têm especificidades diferentes. Aqui está em vermelho onde elas cortam, elas entendem essa sequência, já vou explicar como, e elas cortam lá, né? Alguém tem ideia por que elas são chamadas de enzimas de restrição? Não? Ninguém quer tentar? Muita gente porque acha que é inativo um gene ou não? Porque é inativo um gene num local restrito, né? Na verdade, tinha um chat. Tinha um pesquisador
Na verdade, foi um estudante que foi trabalhar no laboratório e ele tinha que fazer um determinado trabalho. Ele tinha que pegar um fago novo que tinha chegado lá no laboratório e tinha que infectar umas bactérias lá. E ele não conseguia infectar de jeito nenhum, né? E aí, quando ele falou para o chefe, assim, falou, pô, chefe, acho que eu estou fazendo algo errado, não está dando certo, eu não estou conseguindo infectar, não. E olha que eu tentei, fiz de novo, tá? Aí ele falou, não, vamos estudar isso. E o que eles acabaram descobrindo juntos é que a bactéria tinha uma enzima que cortava o DNA desse fago aí, tá? Então, ela restringiu o crescimento do fago. Então, por isso que se chama enzima de restrição. São enzimas que restringem o crescimento de fagos, né? Elas defendem o fago. Então, quando um fago joga o DNA dele dentro de uma EcoR1, a enzima pega o DNA do fago e crau, ela corta aqui nesse G, entre o G e o A, pá, e entre esse G e o A, pá, entendeu? Aí, se ele colocar numa Escherichia coli que não é da CPR1, provavelmente o fago vai conseguir infectar. Mas se ele colocar, né, numa bactéria que produz essa daqui, essa bactéria vai cortar o DNA do fago aqui, né? Então, vamos falar um pouco das enzimas, depois eu continuo a história aqui do fago. Professor, rapidão, eu acho que tem algumas dúvidas no chat aí. Eu não estou nem olhando. Estou esperando que o pessoal abra o microfone mesmo. Deixa eu ver no chat aqui. Me ajuda aí, porque eu não sei desde quando que eu não estou vendo as dúvidas aqui. Professor, boa noite. Não creio que seja bom dar uma tarefa para ser entregue no meio do recesso. O que eu posso fazer? Professor, não estou entendendo a linha de raciocínio, mas aí já foi faz tempo, né? Gabriel, abre seu microfone aí. Melhorou aí? Se conseguiu se achar? O Gabriel está sem microfone, mas ele não está entendendo a linha do raciocínio. Gabriel, escreve alguma coisa aqui só para eu saber aonde que eu posso capturar você aqui na linha de raciocínio. Eu estava falando dos vetores aqui, né? Vetores, você entendeu? Plasmídio, fago, BAC, né? Que a gente pode pegar o DNA humano, cortar o plasmídio e botar o DNA lá dentro. A linha de raciocínio agora é como que eu corto, né? Então, eu corto com as enzimas de restrição. Estou apresentando as enzimas para você. Fala aí, Gabriel. Eu não estou entendendo a aula como um todo, na verdade. Me parece muito os seus exemplos, me perco muito nos seus exemplos e na explicação. Bom, vamos resumir aqui para você, né, Gabriel? Comecei a aula aqui falando de clonagem biológica. Vai envolver a bactéria, nossa amiguinha bactéria. Falei que você pode clonar o DNA humano, que seria estar representado por esse pedacinho aqui, num plasmídio, né? Que é um DNAzinho circular. Tem outras opções, mas foca no plasmídio. Beleza? Então, esse aqui é meu exemplo, minha explicação. Aí, você vai botar o plasmídio dentro da bactéria, vai crescer essa bactéria e vai obter milhares de cópias desse plasmídio. Portanto, vai ter milhares de cópias do DNA humano, né? Por isso que a aula hoje chama clonagem, beleza? Então, clonei o DNA humano num plasmídio, beleza. Agora, como que eu corto o plasmídio, né? É bem aonde a gente está agora. A gente corta com a enzima de restrição, tá? A enzima de restrição é o jeito que a gente corta aquele
plasmídio aqui assim, né? Vai cortar o cara aqui para encaixar o DNA humano lá dentro, tá? Agora eu vou explicar para você como é que a enzima de restrição funciona. Beleza? Escreve aí, melhorou aí? Tá acompanhando agora? Vamos clonar um DNA humano dentro de um plasmídio com uma enzima de restrição, beleza? Isso aí. Beleza. Muito bom. Vamos olhar para as enzimas, tá? Olhem para elas lá, elas têm coisas diferentes, né? Primeiro, a BAN-H1, ela precisa encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases exatamente nessa ordem, tá? A EcoR1 também são 6 bases, mas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas são diferentes, né? A Eco corta aqui e a BAN corta aqui, tá? Muito bem. A RAI3, a RARA1 já são diferentes, ó. Elas procuram apenas 4 bases para poder se ajeitar e cortar, né? A RARA1 também. Agora, tem uma diferença interessantíssima entre a RAI3 e a RARA1. A RAI3 é a única dessas que eu estou mostrando para vocês que faz um corte chamado cego. Corte cego. Você tem 2 fitas assim, meus 2 dedos, né? De tamanhos diferentes. Corte cego é quando você corta assim, crau, né? E eles ficam iguaizinhos, né? Extremidades cegas, tá? São chamadas de blunt ends, extremidades cegas. E as outras extremidades que vocês estão vendo aí, do jeito de cortar, a gente chama elas de extremidades coesivas, coesive ends, porque você fica como uma espécie de velcro. Se você pensar bem, essa fita que está sobrando aqui, ela é complementar a essa fita que está sobrando aqui. Então, por ponte de hidrogênio, você pode fazer, né, um esquema tipo velcro, né? Entendeu? Né? Então, você pode colar os velcro aqui assim, se aquecer, soltar os velcro. Então, notem bem que a BAN-H1, a EcoR1, a RARA1 e a SHO1 têm extremidades coesivas, porque você vai cortar e quando você separar as coisas, vai ficar assim, né? Deixa eu ver o que mais que dá para mostrar para vocês. A RARA1, a fita 3 linhas que ficou maior, olha só que diferença, tá vendo? No que você corta e separa, né? É mais ou menos assim, ó. A extremidade 3 linhas ficou maior, né? Você abre para lá, a 3 linhas ficou maior do que ficou com 3 linhas, a gente chama 3 linhas protruding, 3 linhas protuberante, 3 linhas para fora, né? Então você ficou com 3 linhas, porque aqui, ó, 5 linhas para 3 linhas, você ficou com 3 linhas para fora. Todas as outras aqui, você fica com 5 linhas para fora, né? Então tem essas diferenças. Mas o que mais importa mesmo é que tem enzimas que requerem só 4 bases ou 6 bases, e tem enzimas que vocês vão conhecer por aí que requerem 8 bases, por exemplo, né? Então, quando a gente separa os fragmentos cortados numa eletroforese, assim, né? É uma gelatina, agarose, você coloca os DNAs aqui em cima e atrai eles para baixo. Vou mostrar uma eletroforese de verdade mais para frente. Você coloca um fio de platina aqui, energizado com carga positiva, e aí, porque o DNA tem fosfatos, né, negativos, eles são atraídos para a platina positiva. E os DNAs pequenininhos vão na frente, aí os médios, os grandes. A gente viu isso no sequenciamento de DNA, né? Os pequenos. Como aqui são pedaços maiores de DNA, aqui é um gel de agarose.
Quando é para sequenciamento, que é um DNA de 12, 13, 14, 15 pares de base, é o gel de acrilamida. Isso aqui é o gel de agarose. Então, nesse gel de agarose, a gente separa os fragmentos, né? Então, veja bem, nessa amostra A aqui, a gente tem tem um monte de fragmentos bem pequenos, né? Nessa amostra B, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 fragmentos, mas a gente não tem esses fragmentos piquititicos, até que tem um pequeno aqui, né? E aqui, por exemplo, na amostra C, os fragmentos até que são maiores, não tem essa população de caras menores aqui. Aí eu pergunto para vocês, se vocês tivessem que me falar qual dessas enzimas cortou esse plasmídio aqui na situação A ou na situação C, né? Na situação C não tem os caras pequenininhos, na situação A tem os caras pequenininhos. Qual que seria a chance entre, vou escolher duas enzimas aqui, a RARA1 e a SHO1, tá? Eu cortei A com RARA1 ou SHO1 e cortei C com RARA1 ou SHO1. Vamos dar uma de detetive aí. Quem que acha, qual que eu usei para cortar o A? Eu acho que o A foi o RARA1, já que você falou que tem uns pequenininhos. Por causa de que ela requer que só encontrar 4 neguinhos em sequência, não é isso? Isso aí. Né? Enquanto que a SHO1 precisa de 6 para encontrar. Então, é exatamente isso. Se você cortar um DNA com uma enzima que corta em 6, os fragmentos vão ficar maiores. Se você cortar com uma que corta em 4, eles vão ficar muito pequenos. A gente até nem usa isso aqui em biologia molecular, porque os fragmentos ficam muito pequenos. Geralmente, a gente usa enzimas que cortam em 6, ou até enzimas que cortam em 8. Já vou mostrar para vocês. Agora, tem uma coisa que eu odeio, principalmente que agora eu estou sem... Eu não tenho desenho, que droga, não sei porque que eu não desenhei aqui. Bom, vou tentar fazer com o dedo aqui. Não vai ter jeito, vou ter que desenhar isso. Mas, neste momento da aula, qualquer professor... pergunto para vocês se sabem o que é um palindroma. Vocês já ouviram falar de socorram-me subir no ônibus em Marrocos? O primeiro negócio você falou, não, mas na frase, sim. Na frase, sim, né? Socorra-me subir no ônibus em Marrocos. O que essa frase tem de especial? Ela, se você olhar ao contrário, é igual. Isso, exatamente. Subir no ônibus é a versão menor, né? Subir no ônibus. Se você ler ao contrário, é a mesma coisa. Se chama palindroma. Aí o pessoal fala, os sítios de restrição são palindromas. Na verdade, eles são, tá vendo aqui, ó? GATTC, GATTC, né? Eles são palindromas, beleza, são palindromas. Ai, meu Deus, eu queria mesmo desenhar um DNA aqui, mas sabe o que acontece? Quando você tem um DNA dupla fita assim, ele não é assim, GATTC, GATTC. Ele não é assim. O DNA, ele é girado as duas fitas assim, entendeu? Então, se uma enzima está vendo aqui assim, GAATTC e ela entra por aqui e corta aqui, quando ela está do outro lado, ela está vendo exatamente GATTC aqui em cima. O que uma enzima vê de um lado, o que a enzima vê do outro lado, num GATTC desse, é a mesma coisa. E essas enzimas, elas são diméricas, né? Elas entram por aqui, por um lado do DNA, e por aqui, pelo outro lado do DNA. Se eu desenhar no quadro, assim, eu desenhasse aqui no papel, seria melhor para mostrar para vocês. Mas eu preparo esse desenho e mostro na próxima aula como é que ele é. Então, esse negócio de ser palindrômico para lá e para cá é quando você olha assim no papel. Na verdade, a enzima está vendo a mesma coisa, ela está vendo aqui na Escherichia coli. Ela está vendo
GAA, aqui assim, e aí o TCC vem para baixo. Quando ela vem pelo outro lado, de lá para cá, ela vê esse GA em cima, entendeu? Na verdade, essa fita aqui, ela está fazendo um X assim, ó. Né? Então, quando ela vem por esse lado, ela vê GA em cima e corta. Quando ela vem por trás, ela vê esse GA em cima e corta. Né? Porque, veja bem, se ela vem de lá para cá, aqui é direita para esquerda, né? Desculpa, esquerda para direita. Quando a enzima está vindo desse lado, ela tá vendo esse cara da esquerda para a direita, mas isso aqui é um X no DNA, né? Na estrutura do DNA. Essa fita está fazendo um X. Então, quando ela vem por esse lado do papel, ela vê GAA da esquerda para a direita e o TTC está aqui. Quando ela vem do outro lado, esse cara está em cima. Então, ela vê a mesma coisa. Da esquerda para a direita, porque ela está vindo de lá para cá, ela está vendo aqui em cima GAA, TTC, tá? Imagina isso aqui em X, né? GA-TTC desse lado e do outro lado GA-TTC. Então, basicamente, a enzima vê a mesma coisa, é por isso que a gente tem esse palindroma, entendeu? Então, o pessoal fala, é um palindroma, mas não explica por que é um palindroma. Na verdade, é porque a enzima vê a mesma coisa dos dois lados, né? Isso facilita para a enzima, porque a enzima é um homodímero e corta de um lado e do outro. Deu para entender o negócio que eu expliquei aqui? Quando a enzima está desse lado, ela vê GA-TTC, que é essa fita. Quando ela vem pelo outro lado, ela vai ver GA-TTC, que é essa fita. Eu tentei, mas com desenho fica melhor. Professor, tem uma dúvida aqui. O que é essa bolinha verde? A bolinha verde está marcando só o centro do sítio. Ah, então beleza. Não tem nada não. É mais importante as vermelhas. Bom, vocês sacaram. A gente vai cortar o plasmídio com uma enzima e vai cortar o DNA humano com a mesma enzima. E aí, quando misturar os caras, né? Você, por exemplo, aqui essa equação, né? Esse G vai para lá, junto com esse CTTA, né? Aqui assim, ó, imagina esse cara indo para lá, aí o DNA humano, né, vai se encaixar aqui, velcro, ligase, né, você conseguiu fazer a ligação que você queria do DNA humano com o DNA do plasmídio, e você criou o DNA, por isso que é o DNA recombinante, né? Você criou um DNA recombinante, por isso é chamado tecnologia do DNA recombinante, ou engenharia genética, ou a biologia molecular, né? Biologia molecular é derivado. Senhoras e senhores, graças a Deus eu não sou tão velho de ter usado esse plasmídio, mas eu conheço quem usou. Na verdade, eu vi gente usando no começo da Biomol, e então esse plasmídio aqui é um dos primeiros plasmídios usados em biologia molecular, e eu quero que vocês respondam para mim aonde ele foi inventado. Vocês têm alternativa A, Estados Unidos, alternativa B, Itália, alternativa C, Venezuela. Onde ele foi inventado? Chuta. Venezuela. Venezuela! O primeiro plasmídio usado em biologia molecular que impulsionou tudo foi inventado na Venezuela. Acabei de esquecer o nome do cara, mas eu conheci ele. Então era um plasmídio que ele tinha 2 genes de resistência. A maioria das resistências hospitalares tem 3 tipos de resistência, né? O seu antibiótico, por exemplo, atua no ribossomo. Beleza. Aí, o ribossomo sofre uma mutação e o seu antibiótico não consegue mais inibir o ribossomo da bactéria. Isso ocorre numa frequência muito rara. A maioria das infecções hospitalares não são por isso. A bactéria, ela pode ter um mecanismo
de bombeamento do antibiótico para fora. Você tá com o antibiótico lá, ele entra dentro da bactéria e ela bombeia ele para fora. Acontece muito com bactérias de infecção hospitalar também. Agora, o que é mais comum é que a bactéria tem um gene que produz uma enzima que corta o seu antibiótico, entendeu? Degrada molecularmente o seu antibiótico. Geralmente degrada não só aquele, mas degrada uma família de antibióticos todos. Então, dá uma resistência cruzada, né? Então, por exemplo, um dos antibióticos que vocês já tomaram, talvez tomaram ele, é a amoxicilina. A amoxicilina é um derivado de ampicilina muito utilizado. Tem muita resistência hospitalar à amoxicilina. É esse gene aqui, ó, de resistência à ampicilina. Esse cara aqui produz uma enzima que degrada a amoxicilina e várias ampicilinas também, tá? Então, esse aqui é um mecanismo de resistência. Você pode encontrar na farmácia amoxicilina conjugada com clavulanato. Descobriram um inibidor da enzima que degrada a amoxicilina, entendeu? Esse gene bacteriano aqui, que degrada a ampicilina, descobriram um inibidor chamado clavulanato. Então, tem um antibiótico chamado clavulin, que é a amoxicilina com clavulanato. É a amoxicilina, aí a bactéria fala assim, vou degradar a amoxicilina. Só que aí tem o inibidor da enzima degradadora, né? Um dia vocês vão ver essa amoxicilina com clavulanato aí. Se você não tomou, sua mãe tomou, alguma coisa assim. E aqui tem um gene de resistência à tetraciclina, que é um outro antibiótico, né? E aqui tem sítios, a gente fala, para a enzima de restrição EcoR1. Aqui está representado uma cobrinha, mas aqui tem GATTC, GATTC. GATTC para lá, GATTC para cá, EcoR1. PST eu esqueci, GGCCTT, acho que é. SA1, eu sabia decor quando eu trabalhava muito com isso. É uma outra sequência de 6, uma sequência de 6, de 6, de 6. Então, vocês podem ver aqui que esse plasmídiozinho, ele tem algumas características, né? A primeira delas é que tem lugares onde a gente pode cortar com enzima de restrição. É aqui que a gente vai clonar o nosso fragmento de DNA. Então, por exemplo, se eu cortar o DNA humano com SA1, né, e cortar esse PBR322 aqui, esse plasmídio com o SA1 também, vai abrir o plasmídio bem aqui, né? Você vai ter uns caras indo para lá, uns caras indo para cá, e vai ter um negócio aberto. Aí você vai oferecer um DNA humano, né? E ligase. Então, o DNA humano vai se encaixar no corte da esquerda, no corte da direita, e vai ficar aqui dentro, né? Beleza? Então, por que os caras inventaram isso? Porque quando a clonagem deu certo, quando o DNA humano entrou aqui, você põe ligase e você colocando isso dentro de uma bactéria, ela vai continuar resistente à ampicilina? Conta para mim. Eu enfiei um DNA humano bem aqui, ó. Coloco isso numa bactéria. Se eu colocar essa bactéria numa placa com ampicilina, ela vai crescer? Eu acho que não, né? Eu acho que não. A bactéria tem esse plasmídio dentro. Mas você vai tirar aquele pedaço ali que dá resistência para ele? Não, resistência aqui de tetraciclina, ó. Eu vou mexer só nesse gene azul. O laranjinha vai ficar direitinho. Então ele vai ficar... Vai crescer. Resistente. E se eu colocar essa mesma bactéria numa placa com ampicilina aqui e uma placa com tetraciclina aqui, vai crescer entre tetraciclina se eu tiver botado um DNA aqui no meio? Aí não. Aí não. Então, como às vezes a clonagem não dá certo, que, veja bem, eu cortei aqui esse cara, ele abriu. Aí no que eu estou colocando o DNA humano aqui, ele fala assim, ei, fechei primeiro.
né? Aí, então, o DNA humano não entrou. Então, todas as colônias de bactéria que crescerem em tetraciclina e em ampicilina, eu jogo fora, tá? Eu só vou estar interessado nos casos aonde ela não cresceu em tetraciclina, porque, né, o DNA humano entrou, e cresceu em ampicilina, entendeu? É um diagnóstico. O PBR322, ele diagnosticava para você se você conseguiu clonar direitinho, né? Eu enfio o DNA humano aqui, né, nesse sítio de SA1, coloco dentro de bactérias, coloco as bactérias numa placa com ampicilina e numa placa com tetraciclina. Na placa com tetraciclina não cresceu. O que significa isso? Não cresceu com tetraciclina, o que significa? Que você tirou o gene de resistência. E que, na verdade, eu estraguei o gene de resistência, né? Ele ainda está aqui, mas ele ficou dividido, né? Com o DNA humano no meio. Então, o gene não funciona mais, eu estraguei ele. E como a bactéria cresce na placa com ampicilina, eu tenho uma vantagem aqui, porque pensa bem, se aquele cara que eu queria não cresceu na placa com tetraciclina, como que eu vou fazer um experimento com esse gene humano se não cresceu, né? Então, eu vou lá na placa de ampicilina, onde eu coloquei a minha bactéria, e pego esse plasmídio de lá, entendeu? Então, assim, se eu clonar um gene aqui, esse plasmídio não vai conferir crescimento na presença de tetraciclina, mas vai conferir crescimento na presença de ampicilina. Eu falo assim, caramba, consegui clonar. Aí como que eu continuo meus estudos? Na placa com tetraciclina não tem ninguém. Eu vou na placa com ampicilina, pego o cara de lá e eu sei que a clonagem foi bem sucedida. Beleza? Bom, esse foi o PBR322. Eu estou olhando para o meu relógio aqui e estou vendo que é melhor eu recomeçar na quinta-feira a aula, mostrando para vocês um plasmídio que agora sim, um que a gente usa nos nossos experimentos. Eu vou só dar uma palhinha, né? Esse aqui é o PBLU Script, né? Tem um gene de beta-galactosidase aqui para eu poder estragar, né? E tem um Multiple Cloning Site, onde eu tenho um monte de enzimas de restrição aqui, ó. Se procurar bem, aí você vai ver uma EcoR1 aqui também, você vai ver uma SAL1 aí, vocês estão vendo? Eu não sei se tem SAL1 nesse Multiple Cloning Site. SAL1 eu achei aqui, né? SHO1 que eu mostrei, né? Então, assim, esse é um plasmídio que a gente usa de verdade. Muitas opções de clonagem, tá? E mais algumas características que eu vou mostrar na próxima aula, né? Então, a ideia, por exemplo, é você pegar um DNA humano e cortar com duas enzimas diferentes, como PST1 e SHA1, né? Aí você vai procurar aqui, você vai cortar esse cara aqui também com PST1. Onde fica PST1? De que lado que fica, hein? Hein? Alguém já achou? PST1. Esse é PST1. SHA1. Que enzima mais estranho, nem tem no laboratório uma SHA1. Não sei por que eu pus aqui. Devia ser uma EXBA1. Será que eu escrevi errado? PST1 e... Caraca. Tô achando nem a EXBA1 aqui. EXBA1. Eu escrevi errado aqui, vou consertar minha transparência aqui. EXBA1. Então, se eu cortar em PST1 e EXBA1 aqui, ó, esse pedacinho eu vou jogar fora e vou pegar o DNA humano e vou encaixar aqui, tá? Isso vai ser feito na próxima aula, porque são 21h50, então continuaremos na clonagem com plasmídio mais ou menos daqui. Deixa eu parar minha gravação por hoje.